Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Confronto entre bandidos e Polícia Federal deixa 2 mulheres mortas e 2 crianças feridas. Marginais queriam resgatar assaltantes de bancos no interior do estado. Câmeras de segurança flagram furtos em lojas no centro de Igrejinha, no Vale do Paranhana. E no Vale dos Sinos, bandidos roubam prêmio de uma rifa escolar. O dinheiro da ação seria investido em melhorias no próprio colégio. SBT Entrevista. Eu converso com o empresário Daniel Randon sobre o momento econômico brasileiro. E a noite de futebol decide quem fica e quem sai da Copa do Brasil. Grêmio e Bahia jogam na Fonte Nova. Inter e Palmeiras no Beira-Rio. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. Violência na cidade de Cristal. Ali aconteceu um confronto entre bandidos e a Polícia Federal durante a madrugada. Resultado: 2 mulheres mortas, 2 crianças feridas. As mulheres tinham o objetivo de resgatar assaltantes que atacaram um banco em Dom Feliciano no dia 6 deste mês. Sangue no chão e um grande susto. Marcas que ficaram da noite passada na pequena cidade de Cristal, de pouco mais de 7.000 habitantes. O confronto aconteceu na RS 354, a estrada do Palanque, que liga Cristal a Amaral Ferrador. Conforme a polícia, os bandidos fazem parte de uma quadrilha envolvida em assaltos a bancos, como o ocorrido no último dia 6 em Dom Feliciano, município vizinho. Esses criminosos, naquela ocasião, conseguiram fugir e se esconderam no mato, na região rural daquela localidade. Neste local, o comboio dos criminosos se deparou com barreiras da Polícia Federal, que já tinha informações da ação do grupo. 2 veículos foram alvejados. Num deles foi encontrada uma pistola. Outros 2 teriam conseguido escapar. 2 mulheres que estavam em carros diferentes morreram na hora. Um homem que tinha antecedentes por homicídio também foi atingido e preso logo em seguida. Além disso, nos 2 carros estavam também 2 crianças. Um menino de 4 anos ficou gravemente ferido e uma menina de 2 anos de idade teve ferimentos na testa, mas não por causa dos tiros. As mulheres foram identificadas como Aline Pirola, de 25, e Daniela Wiesemann, de 35 anos. As crianças seriam filhos dos criminosos. A pessoa que estava conduzindo um dos veículos era a responsável por fazer esse resgate. É uma pessoa que tem uma extensa ficha criminal, já responde a 2 tentativas de homicídio, um homicídio consumado, estava em prisão domiciliar. A prefeita, que também é enfermeira, ajudou a atender o ferido mais grave, o garoto de 4 anos. Ele tinha uma lesão gravíssima de crânio, né? Ele sangrava muito, estava com um nível de consciência bastante baixo, com dificuldade respiratória, enfim. Nós demos todo o suporte imediato, assim, a equipe toda, e depois mandamos para Camaquã, e Camaquã mandou para Porto Alegre, que já chegou com vida, né? A criança de 4 anos que levou 3 tiros segue internada em estado grave. A outra, que ficou levemente ferida e tem 2 anos, já está com os avós. No início da tarde, a polícia encontrou na cidade de Lajeado um 3º veículo que também participaria do resgate. O condutor do carro fugiu assim que viu a polícia chegando perto. Dentro do veículo foram encontradas toucas ninjas e miguelitos. Eu não lamento morte de bandido. Por isso, o único fato a lamentar é que as crianças que não têm culpa de nada nessa história toda tenham sido colocadas em risco suas vidas pela irresponsabilidade de pais e mães marginais. Que eles não tenham amor à própria vida deles ao furar uma barreira policial e se arriscar na tentativa de fuga, ok. Mas colocar em risco a vida das crianças, não. Uma
já está com os avós. Desejo que a outra se recupere rápido e não fique com nenhuma sequela. Sobre o trabalho da inteligência da Polícia Federal, eu espero que siga antecipando os movimentos dos bandidos, assaltantes de banco, traficantes e outros marginais, aumentando com isso a nossa segurança. Uma escola de São Leopoldo, na região metropolitana, sofre há tempos com ataques de bandidos. Só neste ano foram 6 arrombamentos. E a maldade foi ainda maior desta vez. Além de quebrarem uma porta, os criminosos levaram o dinheiro de uma rifa, feita justamente para recolher fundos para a segurança do colégio. Esses pequenos mal aprenderam a falar, a expressar desejos e sonhos. Mas mesmo com a pouca idade, as crianças já convivem com algo que, infelizmente, faz parte da rotina dos adultos, a violência. Para os maiorzinhos, isso acho que tem um abalo psicológico muito grande, né? Para eles, uma estrutura assim de um abalo emocional, né? Do fato da escola ter sofrido um arrombamento de novo, 6 vezes esse ano. A escola infantil Pitoco de Gente existe há 16 anos. Mantém convênio com a Prefeitura de São Leopoldo para atender cerca de 40 alunos de 0 a 4 anos. Mas nos últimos meses, a educação das crianças enfrenta uma constante ameaça. Teve uma reunião na Secretaria Municipal de Educação e a gente estava assim, né, conversando entre as diretoras e eu estava dizendo para elas, faz 48 dias que a escola não é arrombada. E fechou nos 48 dias. E esse ano já foram 6. As marcas da passagem dos criminosos estão em praticamente todas as portas, na frente, nos fundos e nas laterais. Os crimes ocorrem à noite quando a escola está fechada. Mas os pais estão preocupados com o que pode acontecer quando as crianças estão aqui. É sempre quando não tem ninguém aqui, né? Mas eles estão na volta aí, né? Então é pessoal que fica perto, de repente, né? Então a gente fica com medo igual, que pode ser que aconteça durante o dia, né? Também, né? O Conselho de Pais já instalou trancas, cadeados nas portas, novas luminárias e, por último, um sistema de alarme. Mas os bandidos continuam invadindo a escola. A direção apelou para ironia para sensibilizar os ladrões. Espalhou cartazes aqui dizendo: senhor usuário, nossa escola já foi arrombada 5 vezes neste ano. Não temos mais nada que o senhor possa vender ou usar. Mesmo assim, esses criminosos não desistiram. Inclusive, o cartaz está desatualizado. Hoje foi o 6º arrombamento do ano. O alarme disparou quando os suspeitos estouraram a porta. O barulho espantou os ladrões, mas eles não perderam a oportunidade e furtaram de novo. Eles só levaram um caderno, né, que não tem assim grande valia, porque não tinha nada, e eles roubaram o nosso vale. A gente está fazendo uma rifa para arrecadar verba para fechar a frente da escola, e eles arrombaram e levaram esse vale presente, que era uma ida para o Beto Carreiro. O dinheiro da rifa será investido em novos sistemas de segurança na escola. Só que os pais e os professores têm uma certeza: se essas crianças pudessem escolher, fariam parte de uma outra história. Eu posso estar muito errado, né? Afinal de contas, a gente não acerta sempre mesmo. Mas esse é o tipo de crime que me parece ser cometido por pessoas da redondeza, que conhecem muito bem o local. São pessoas que não entendem a importância, né, da escola para a comunidade, o trabalho dessas professoras para aquela comunidade, para que essas crianças tenham um futuro melhor, mais conforto no seu dia a dia. E é na redondeza que eu imagino que tenha que começar sempre uma investigação como essa, quando são sucessivos os crimes contra um local que é um local da comunidade. E nesse caso, a comunidade é que vai ter que abraçar. Mais ainda, já estava sendo feita uma rifa para isso, né? Mais do que a gente ficar esperando pelas nossas autoridades, que só sabem mesmo é cobrar imposto. Nessa hora não vão lá pegar e oferecer nem solidariedade, nem mais nada. Né? O que eles sabem, as nossas autoridades, é o seguinte: tira imposto do povo. Bota na educação, bota na segurança, saúde. Bota lá, para pagar as contas deles, para pagar o peso do Estado brasileiro, seja ele União, seja ele Estado, né?
Rio Grande do Sul, seja ele prefeituras. Mas aí falta dinheiro aonde? Falta dinheiro na escola, na segurança e na saúde. E aí nós vamos ter que fazer a nossa parte mais uma vez. A comunidade vai ter que abraçar a pitoco de gente para que essas crianças tenham um mínimo de conforto. E os professores, pais e as crianças, segurança no seu dia a dia. Porque hoje é de noite, qualquer dia vai ser à luz do sol que esses marginais vão operar na escola. Sucesso, tomara para que eles consigam fazer todo o trabalho de segurança e com isso dar mais conforto no dia a dia para os seus alunos e professores. E agora, vamos com a nossa tradicional entrevista das quartas-feiras aqui no SBT Rio Grande, segunda edição. Aos 70 anos, a Randon prevê esse ano um faturamento de 7 bilhões de reais, com 11.500 empregados. Daniel Randon, primeira coisa, como é que é carregar um nome desse, o nome de um mito, como foi o teu pai? Hoje você é o presidente executivo da empresa. Sem dúvida, o pai a gente sempre guarda muito carinho e ótimas memórias e pode dizer que é um mito, né, a sua história. Eu fico feliz hoje de ser sucessor do Davi. Então, o Davi pavimentou esse caminho, porque eu acho que para o Davi a pressão foi muito maior, que sem dúvida o maior desafio de uma sucessão é de pai para filho, né? E o Davi fez com muito carinho todo esse trabalho de saber trabalhar com toda a família, porque o processo de sucessão envolve, além da empresa, os executivos, também a família, né? E fez com muita dedicação e os resultados hoje que nós estamos colhendo de crescimento vem muito do trabalho do Davi junto da sucessão, mas o pai sempre ensinou valores importantes para a família que a gente quer preservar. Como é que uma empresa faz para crescer 45%, no caso de vocês, no ano passado, em um Brasil que não cresce 1% ao ano? A empresa ela sofreu com a crise de 2016. Nosso setor teve queda praticamente chegando a 1/4 da capacidade de utilizar 1/4 somente da sua capacidade. Então isso mostra que o setor começou a reagir. Ainda não estamos a números do que foi 2013 o mercado, que tinha muito incentivo financeiro e fiscal, né? Mas estamos voltando a crescer e também buscando novas oportunidades, novos negócios. Então passamos pela crise e voltamos crescendo também através de aquisições de outras empresas, tanto no Brasil como na Argentina e no Uruguai. Já que vocês exportam tanto, qual é a visão de vocês do acordo Mercosul-União Europeia? Nosso mercado principal no exterior hoje é o norte-americano e nós acreditamos que temos muita oportunidade de crescer na Europa. E para o brasileiro, sem dúvida, alguns setores podem trazer uma dificuldade a mais de competição. No nosso caso, nós acreditamos que ainda é cedo de falar, porque a gente tem ainda um tempo para digerir e entender todo esse processo, mas olhando o setor automotivo, quando a gente consegue trabalhar para poder trabalhar dentro de mercados como a Europa, para nós é um desafio a mais, mas também é uma oportunidade. A reforma previdenciária deve ser aprovada nos próximos meses. O Brasil é um com a reforma previdenciária e já com a tributária que está se falando, e é outro sem essas reformas? O Brasil tem que fazer seu dever de casa. Primeiro, o ajuste fiscal, e a reforma da Previdência é o principal ajuste fiscal que o Brasil precisa atualmente dentro das prioridades. O que nós olhamos para frente nesse mercado é que tem muitos investimentos para voltar para o Brasil, né? Então a gente percebe muitos investidores que nós falamos, eu vou investir no Brasil quando de fato fizer o seu ajuste fiscal, e a reforma é o primeiro deles. E muitos empresários hoje também estão naquele momento, puxa, a reforma passando, vamos investir de volta no país, porque o país volta a crescer. E quem sabe poder falar em PIB muito mais, não perto de 0 ou 1, mas falar de 3% a 5%. Daniel, muito obrigado. Muito obrigado, sucesso. Muito obrigado por tudo.
E o dia hoje foi de homenagens e lembranças das vítimas do maior acidente aéreo do Brasil. Infelizmente, um voo que partiu de Porto Alegre. Lu, nós aqui no SBT tínhamos 2 colegas dentro daquela aeronave da TAM. É um dia realmente para se lembrar e se pensar na segurança sempre dos voos. Lu, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Pois é, né? O maior acidente aéreo do Brasil completa hoje 12 anos. 199 pessoas morreram, sendo 93 gaúchos. As vítimas do voo foram homenageadas nesta tarde aqui em Porto Alegre, no chamado Largo da Vida, que fica pertinho ali do aeroporto Salgado Filho, que foi um espaço criado em memória aos mortos no acidente. No dia 17 de julho de 2007, a aeronave saiu aqui de Porto Alegre e não conseguiu aterrissar com segurança no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O avião, então, atravessou uma avenida e explodiu a se chocar com o prédio da TAM Express. Segundo a Latam, todas as famílias já foram indenizadas. Há apenas 2 ações contra a companhia ainda em andamento na Justiça. E como você bem disse, né, Felipe, o SBT-RS ficou muito marcado, né, pelo acidente aéreo, porque 2 colegas, o João Roberto Brito e o José Luiz Souto Pinto, eram passageiros desse avião e perderam a vida, né, nesse acidente aí que nunca, acho que nós vamos esquecer, né? Eu morava em São Paulo na época e lembro, assim, de cada detalhe daquela cobertura. Exatamente, que a gente espera que nunca mais se repita. Infelizmente já existiram outros acidentes, tanto no Brasil como no exterior, mas a gente, claro, sempre prima aí pela segurança nos voos. A gente espera que cada vez mais seja ampliado isso para que tragédias como essa não se repitam. Lu, previsão do tempo. Bom, Felipe, o frio finalmente começa a perder força. Amanhã o sol aparece, a mínima ela não vai ser tão baixa, ainda faz um pouquinho de frio. A gente vai ter ali 8 graus em Santa Maria, mas esquenta mais à tarde, vai a 25 graus em Santa Rosa. Em Porto Alegre, amanhã pode ter forte cerração, mínima de 7, máxima de 23. Na sexta, vai a 25 e, por enquanto, Felipe, não tem previsão de chuva nos próximos dias. O fim de semana deve ser de sol e calor. Obrigado, Lu. A gente volta daqui a pouco com as informações sobre esse malandro aí. Ele está arrombando lojas com um martelo no Vale do Paranhana. E ainda, vamos falar de futebol. A noite de decisão para a dupla Grenal, em instantes. Noite de Copa do Brasil para a dupla Grenal. Jeremias Werneck já está no Beira-Rio. Eu imagino que muitos torcedores estão chegando ao Beira-Rio, porque afinal de contas é matar ou morrer. A noite de decisão. Jeremias, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para todo mundo ligado no Segunda Edição. Nesse momento nós estamos aqui na passarela do Sunset, que é essa área de convivência, tá? E os colorados, eles foram retirados daqui porque está chegando a delegação do Palmeiras, Felipe. Então o adversário do Inter está chegando aqui, mas tem muitos torcedores do Inter já concentrados nos arredores do Beira-Rio. Afinal de contas, é uma noite decisiva. E o colorado que chegou um pouco mais cedo aqui, ele já está aproveitando para dar uma olhada no Grêmio. O Grêmio já está em campo em Salvador, um pouco mais de 25, quase meia hora de jogo na Fonte Nova, 0-0. Os colorados estão fazendo o aquece para Inter e Palmeiras, dando aquela secada no Grêmio. O Grêmio com esse empate indo para os pênaltis lá na Boa Terra. O Grêmio precisa fazer um gol para passar, senão vai para as penalidades máximas. Aqui no Beira-Rio, já está bonito, iluminado. A direção do Inter está esperando 40 mil pessoas, pelo menos 40 mil pessoas. E é esse reforço da voz dos torcedores do Inter que o Inter quer levar para dentro de campo. O Inter tem um fator local como um diferencial contra o Palmeiras. Sabe que o Palmeiras é um adversário muito duro, não toma 2 gols desde outubro, então fator local e torcedor são justamente os diferenciais do Inter para conseguir um resultado positivo em casa, para conseguir essa classificação. Em campo, o diferencial é D'Alessandro, ele é o grande nome, a diferença em relação à escalação da semana passada. D'Alessandro titular, para o Inter conseguir fazer pelo menos 1-0 e ir para os pênaltis, quem sabe 2 gols de diferença para classificar ainda no tempo normal, Felipe. Um abraço, querido, obrigado. Todos os lances de Bahia e Grêmio, Inter e Palmeiras, você confere amanhã no SBT Esporte com a Débora de Oliveira.
A Polícia Civil investiga furtos em 2 lojas no centro de Igrejinha, no Vale do Paranhana. A ação foi flagrada por câmeras de segurança, Lu. Pois é, olha só a cara de pão, né, desse criminoso que usou um martelo para quebrar as vitrines aí de 2 lojas, uma de bolsas e uma joalheria no centro de Igrejinha. As imagens são claras, né? Ele quebra ali a primeira vidraça, vai com tudo com o martelo, e aí ele furta pelo menos 2 bolsas desse estabelecimento. Depois ele faz a mesma coisa, age da mesma forma na outra loja, lá né? No fundo, lá. Na joalheria. A polícia acredita que esse criminoso não é da região e que ele não tem agido sozinho. Por isso, quem tem qualquer informação a respeito da identidade pode ligar para esse telefone que está na tela, 3545-1190. Felipe. Obrigado, Lu. Até amanhã. Até, tchau, tchau. Obrigado a você pela sua audiência. Fique com o SBT Brasil. Mais notícias locais amanhã às 11h40 com o Marcelo Chemali. Depois vem a Débora, o Jeremias, do Esporte. Dupla Grenal. Vamos lá, força. Tchau.